Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo sobre Futebol Americano. Hoje, para 32 dias, 32 equipas, os Tampa Bay Buccaneers com Rui Luz. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio aqui do Tudo sobre Futebol Americano. Hoje, dedicado aos Champions, aos campeões, aos Tampa Bay Buccaneers. E tenho comigo um convidado, o Rui Luz, que é um dos maiores fãs dos Buccaneers e que tem com ele o verdadeiro amuleto do sucesso dos Buccaneers desta última temporada. Olá, Rui, tudo bem contigo? Boa tarde, André. Boa tarde a todo o pessoal que está nos a ouvir. Tudo bem? Olha, obrigado por teres aceito aqui o meu desafio. Eu tinha falado com o Rui aqui há algumas vezes, trocas de mensagens, mas eu também nunca tinha conhecido o Rui. Pessoalmente ainda não tivemos essa oportunidade, esperemos que possamos ter eventualmente quando as coisas também melhorarem, não é? Mas virtualmente é a primeira vez que também estamos aqui a falar. E Rui, se calhar tu tens que nos dizer o que é isto do amuleto. Eu acho que era importante contextualizar aqui. Bom, primeiramente só dizer pronto, que acompanho sempre possível a NFL Podcast, o teu podcast com o Pedro e com o Nuno e os jogos da Eleven. Pronto, é religião praticamente. Sou fã do vosso trabalho. Segundo, o amuleto, digamos que é o meu filho Santiago. Acho que já é conhecido aí no mundo da NFL em Portugal, creio eu, que desde que ele nasceu, os Bucks ainda não perderam. Estamos 8-0. E acho que é para continuar. Muito bom, muito Todos bom. Os jogos... É verdade. Todos os jogos já me acompanham. Diz, desculpa. Não, epá, é brutal, essa história é brutal. Desde que ele nasceu, os Buccaneers não perderam. Por isso, quem dizia que tinha sido aquela semana de bye, não. Foi o Santiago ter nascido que deu aqui o. Exatamente. Exatamente. Foi o ponto de viragem da época dos Bucks. Olha, já agora, André, só mais. Espera aí, só um bocadinho. Tenho aqui. Como nós fomos campeões, não é? E não pude festejar, digamos assim, como deve ser, tenho aqui uma garrafinha de espumante. Dinamite. Ok. Dinamite. Eu vou aqui só um bocadinho, vou aqui abrir aqui. Muito bom. Pronto. Isto está a ser aqui um inédito. Aí já está. Tem que ser. Festa que é festa, tem que ter. Bom, neste caso era champanhe, mas como não há champanhe aqui em casa, temos aqui espumante. Eu acho que isto vai ser. Isto para quem não nós aqui só gravamos o áudio, mas quem pudesse estar a ver neste momento, o Rui está a beber um copo de espumante. E eu acho que isto também isto é um bocadinho de provocação para as outras equipas, porque está a festejar agora, que estamos aqui, estamos já no final de junho, nós estamos a gravar isto no dia 28 de junho, o episódio há de ficar disponível durante o mês de julho, mas isto é aqui um jeitinho de provocação para as outras equipas. Rui, antes de falarmos do futuro, porquê os Buccaneers? Conta-nos porque é que escolheste os Buccaneers como a tua equipa da NFL e de onde é que vem a tua relação aqui ao futebol americano? Bom, tentando resumir, eu sou os Buccaneers, digamos, por associação a outra equipa também da cidade de Tampa, os Tampa Bay Lightning. Em 98, quando o Vincent Lecavalier foi draftado pelos Lightning, neste caso, a primeira escolha, o general manager na altura tinha dito que o canadiano era uma espécie de Michael Jordan no hóquei no gelo. Pronto, naquela altura, Michael Jordan era o jogador, né? Toda a gente conhecia o Michael Jordan. E eu, a partir daí, comecei a seguir a equipa e ter um carinho especial pelos Lightning. Mais tarde, uns 2 anos mais tarde, em 2000, 2001, tinha uma Dreamcast e pronto, chegou mais mãos o NFL 2K. O que era o 2K? 2K. E o único nome familiar que estava nas equipas para mim era Tampa Bay Lightning, Buccaneers. Gostei do logo, gostei das cores do equipamento e pronto, mais ou menos assim. Yeah. Nós estávamos aqui a falar um bocadinho em off antes de arrancarmos, que é algo que por acaso já temos dito, que basicamente às vezes no início é difícil de escolher uma equipa na NFL, é mais fácil ir atrás de um jogador. E neste caso, pronto, o Rui foi um bocadinho também por inferência da cidade, uma equipa ligada a outro desporto, e acabou por ser aqui um bocadinho o ponto de ligação para com os Buccaneers. E olhando um bocadinho agora para aquilo que é a equipa atualmente, ao longo do último ano,
em que vimos basicamente uma enxurrada de estrelas a chegar à equipa, Brady, vimos aqui o Gronkowski também a chegar, todo um grupo incrível a ser construído. O que é que tu achaste, acima de tudo, não é desta junção de estrelas, é da liderança que o Bruce Arians teve com a equipa? Achas que foi a liderança, obviamente foi a liderança certa porque chegou-se ao Super Bowl, mas o que é que tu achaste dessa liderança? Achas que foi ajustada ao momento ou achas que foi uma liderança que ele se impôs? Como é que tu viste um bocadinho aqui esse contexto? Eu acho que inicialmente ele quis impor, pronto, o seu modelo, a sua filosofia de jogo, né? Bujardas, downfield. E acho que Brady no início, pá, apesar de termos ganhos muitos jogos, mas não estava muito confortável nesse sistema de bujarar, de gunslinger. Eu creio que a reviravolta, depois da derrota penosa com os Chiefs, acho que a partir daí as coisas mudaram. O Bruce Arians foi um bocadinho, digamos, mais brando no seu sistema, permitiu o Brady jogar da maneira que ele sente-se mais confortável, não é? Bola no running back, aquele passo curto, médio, depois ocasionalmente uma bujarda, downfield, e a partir daí as coisas começaram de uma maneira totalmente diferente. Não há dúvidas disso. Sem dúvida. E achas que essa junção, se tivesses que adivinhar, não é? Porque nós aqui só vamos conseguir adivinhar. Tu achas que isso veio da mente do Arians ou achas que veio da mente do Brady? Foi o Brady que chegou-se ao pé de... Imagina que nós tínhamos a oportunidade de estar dentro de uma sala e ver essa conversa entre o Arians e o Brady. Quem é que tu achas que teve o passo de, olha, temos que mudar? Foi o Arians ou foi o Brady? Honestamente, creio que houve aqui um 50-50. Acho que também o treinador olha para um jogador do calibre do Tom Brady, viu como é que ele joga em New England, acho que era um bocado, no mínimo, um pouco inteligente, não é? A não utilizar, ou tentar utilizar um pouco do sistema que ele já vinha dar 20 anos atrás, né? Neste caso, acho que foi uma junção dos dois. O Brady também deve ter dado ali um toquezinho pronto, no Bruce. Bruce, como é que é? Vamos jogar vamos fazer aqui uma pequena mescla, não é? Sabes que isso isso é sempre um tema interessante porque há muitos treinadores em vários desportos que às vezes, não falando agora só estritamente no futebol americano, mas que tentam impor as suas ideias de jogo quando não têm propriamente os recursos para isso. E nós estamos aqui também numa senda de... novamente, nós estamos a gravar isto no final de junho, vai ficar disponível em julho. Entretanto vão acontecer algumas coisas, mas eu ia dar o exemplo da nossa seleção nacional de portuguesa, que nós infelizmente fomos eliminados pela Bélgica e na minha opinião foi um bocado por causa disso, porque tínhamos um treinador que tem uma ideia de jogo que não se liga aos recursos que tem. Ele tinha excelente... nós tínhamos e temos uma das seleções mais talentosas, mas não conseguiste tirar partido disso. Achas que esse é também às vezes o problema de equipas na NFL? Neste caso, os Buccaneers não foi isso, mas achas que de forma geral é às vezes esse o problema? Acho que também sim. Um treinador, eu creio que antes de implementar a sua ideia de jogo, também tem que olhar para os recursos humanos que tem, né, disponíveis e ver se eles encaixam ou não nesse modelo que ele pretende implementar, não é? Eu acho que é um pouco por aí também. Eu concordo inteiramente contigo. E focando novamente aqui nos Bucks, o plantel é incrível, não é? E este ano conseguiram fazer uma das coisas inéditas na história da NFL, que é basicamente os 22 titulares, 11 na defesa, 11 no ataque, regressam de um ano para o outro depois de terem ganho o Super Bowl. Como é que tu viste isto? Achas que isto é o efeito Brady ou é o efeito Arians ou aqui outro qualquer tipo de efeito? Porquê é que achas que isto foi possível de acontecer? Claramente é o efeito Brady. Claramente é o efeito Brady, que a equipa basicamente era a mesma do ano passado, terminou a época de uma maneira penosa, e este juntamento acho que foi possível, foi depois da vitória contra os New Orleans Saints. Eu acho que depois do Tampa ter vencido esse jogo, eu disse, não, isto está no papo, isto é nosso, não há hipótese. Nós digamos que aquele jogo matamos a nossa besta negra, digamos assim. Se fosse ao contrário, se os Saints tivessem batido os Bucks, dificilmente este plantel ia se manter, creio. Muito dificilmente mesmo. Essa vitória para mim foi digamos, foi a nossa janela de Super Bowl. É engraçado porque nesse jogo foi um jogaço e
mas onde os Bucks estiveram sempre por cima. Eu acho que isso aí é inegável. E no final termina com aquele momento, parece quase a filme, não é? Em que o Brady está a fazer passos para o filho do Drew Brees, ali Exatamente. uma passagem de testemunho. E lá está, depois culminou, vitória na semana a seguir em Green Bay, um jogo também duríssimo, e que podia ter ido um bocadinho para os dois lados. Houve ali decisões questionáveis, não é decisões questionáveis da equipa de arbitragem, é das próprias equipas técnicas. E depois, obviamente, o Super Bowl, que foi domínio absoluto sobre os Chiefs, isso nem há aqui dúvida nenhuma. O Super Bowl, eu por acaso, foi o jogo dos playoffs que eu tive mesmo nervoso. É normal, estava nervoso antes de, pronto, digamos, expectativa, né, de ver a minha equipa, digamos, pela primeira vez num grande jogo, pela minha primeira vez em direto, ao vivo, neste caso, em direto na televisão. Mas era um jogo em que eu pensei que se Tampa marcasse o primeiro touchdown, dificilmente o Super Bowl ia fugir. Dificilmente mesmo. Sim, eu estava na expectativa e disse na antevisão do mesmo que ia ser um jogo completamente diferente do jogo que tinha sido entre as duas equipas na fase regular. E eu achava, eu achava que os Buccaneers iam ganhar antes do Super Bowl, mas não estava à espera de um domínio como foi. Isso também... Sim, também não. Acho que ninguém estava, não era? Não, exatamente. Mas pegando nisto tudo, estávamos a falar dos Saints, e foi um excelente exemplo que tu deste ali, o ceifar a besta negra. Achas que isto agora, tudo o que aconteceu, não é? Ou seja, terem ceifado essa besta negra, os Saints vão estar num processo de transformação, porque Drew Brees vai sair, agora vai ser o teu antigo amigo Jameis Winston a assumir a equipa dos Saints. Tens os Falcons que estão em processo de reconstrução, tens os Panthers, que são uma equipa super jovem, eu também estou super entusiasmado dentro da própria divisão para a próxima temporada, mas os Bucks são favoritos, acho que isso é inegável. Então onde é que tu achas que estes Bucks podem ir com o elenco todo a regressar? Achas que é run it back em Tampa Bay? Espero bem que sim. Eu acho que sim, tem que ser, a confiança tem que estar em alta. Apesar de, pronto, dos jogadores estarem um ano mais velho, né? mais velhos. Mas estou confiante que nós, pelo menos, vamos fazer uma deep run nos playoffs. Pelo menos isso. Eu acho que sim. E se tu tivesses que, olhando um bocadinho para aquilo que é o elenco dos Buccaneers, quem é que tu dirias que vão ser os principais protagonistas na próxima temporada? São os mesmos do ano passado ou achas que há assim algum jogador que tu vês a emergir como uma potencial estrela para a próxima época? Em termos de jogador, não há volta a dar, né? Tom Brady, pronto, vai ter que lá estar, não é? Vai ser um dos protagonistas de certeza. Eu gostaria este ano de ver um pouco mais de Mike Evans e Chris Godwin. À época, pronto, para o Mike Evans atingiu os seus números, as 1000 jardas, pelo sétimo ano consecutivo, mas ele durante a época acho que jogou quase manco, jogou sempre lesionado e acho que, apesar dos números, não teve no seu melhor nível. E quanto a Chris Godwin, igual, lesões, e depois ele normalmente era conhecido por ser um jogador que não larga a bola nos playoffs, teve ali umas quantas drops. Queria ver mais, digamos, mais explosão, digamos assim, entre Brady e os receivers. Neste caso, Godwin e o Evans. Eu percebo o que estás a dizer e eu acho que ainda há um jogador que não é muito falado no lado ofensivo, o receiver, que eu adorei. O ano passado ele fez recepções extraordinárias, que é o Tyler Johnson. Eu acho que o Tyler Johnson, não sei se concordas, mas acho que pode também ser um jogador que nós vemos na próxima temporada a emergir. Vai ter dificuldade, não é? Porque tens um elenco fantástico, como tu disseste, mas acho que é um jogador que é um excelente número 3 ou pode se tornar ali uma boa presença para a próxima época. E ainda temos o Scottie Miller. E ainda temos o Scottie Miller. É verdade, o pequenino que destruiu os Packers ali deixou o Kevin King perdido. E olhando um bocadinho agora para a defesa, tu se tivesses que na defesa encontrar aqui alguns jogadores para destacar, eu acho que é inegável que os Bucks têm se calhar a melhor dupla de linebackers da NFL, não é? Com o Lavonte David e o Kevin White, mas há assim algum jogador que tu destacarias para a próxima temporada? Olha, eu vou-te fazer uma pergunta. Por acaso, olha, uma pergunta é do Tiago Gameiro, também é um conhecido adepto dos Bucks,
e grande abraço para ele, e ele disse-me para vos perguntar qual é a vossa opinião acerca do Antoine Winfield Jr. Olha, eu vou dar a minha opinião. Eu adoro o Antoine Winfield Jr. Eu acho que ele é o jogador perfeito para o sistema que o Todd Bowles tem na defesa, porque é um safety que é super multifacetado, super dinâmico. Tu podes utilizá-lo em cover 2, em cover 3, podes metê-lo a man-to-man se for preciso, ainda que não seja bem isso que é a especialidade dele. Pá, e eu acho que é, sem sombra de dúvidas, foi uma das peças que o ano passado, ao longo da época, foi ganhando protagonismo e a tendência é que vai também continuando a ganhar esse protagonismo. A defesa dos Buccaneers, projetando, eu há só uma coisa que me preocupa, que é a profundidade do pass rush, sabes? Tens o Shaquille Barrett, tens o Jason Pierre-Paul, mas se acontece alguma coisa, falta ali um terceiro elemento, ou eles no draft foram buscar alguns jogadores jovens para tentar talvez encontrar essa peça, por isso é que eu acho que estrategicamente e do ponto de vista de xadrez, não, do ponto de vista estratégico, foi muito bem jogado. Mas isso era o que me preocuparia. Mas o Antoine Winfield Jr. é muito, pá, é uma excelente peça. Foi ele e o Worth, basicamente foram dois estilos no draft passado, do ano passado. Sem dúvida. Mas, como tu tinhas dito, só um aspecto a melhorar na nossa defesa. Eu creio que um dos corners, o Jamal Dean, eu acho que houve jogos que ficou aquém. Agora, assim de cabeça, eu lembro dos Giants, que ele foi completamente esturricado pelo Darius Slayton. A sorte é que do outro lado estava o Daniel Jones, que era só overthrows. Mas eu acho que precisamos de ajuda ali no corner do lado oposto ao Carlton Davis. O Carlton Davis é outro corner que é fantástico e que eu acho que não tem muitas vezes também o destaque que deveria ser dado, não é? Exato. Em particular o ano passado contra os Chiefs no jogo da fase regular, o Tyreek Hill fez dele gato sapato, mas depois no Super Bowl ele deu conta do recado, com também muita ajuda do Antoine Winfield Jr., como tu também fizeste a questão, que também deu ali uma forte ajuda, e depois até teve aquela foto que ficou icónica dele a dar um adeus ao Tyreek Hill, não é? Devia ser a capa do Madden deste ano, essa foto. Olha, boa ideia. Eu ver se a malta da EA Sports veio aqui ouvir o podcast e leva a tua sugestão. Mas sim, olha, boa nota. E agora focando então um bocadinho naquilo que vai ser a próxima época. Eu tenho aqui um desafio para ti de fazer aqui algumas questões. Mas antes disso, desculpa, tu para o próximo ano, porque os Bucks este ano foram uma equipa que eu pelo menos eu não consigo responder a esta questão, que é, foi o ataque ou foi a defesa que carregaram a equipa? Eu não acho que foi bem nem uma nem a outra, eu acho que eles foram ajudando, não é? Não sei se concordas comigo nesta análise. Sim, acho que sim. Mas outro aspecto também importante, eu creio que não aconteceu nos anos anteriores, foi que este ano nós capitalizamos nos turnovers adversários. Nós podemos olhar tipo para o calendário, vemos muitos jogos de 40 pontos, 30 pontos, e dá uma sensação de uma certa facilidade, mas quem viu os jogos sabe que normalmente a primeira equipa a cometer os erros perdia o jogo. E com os Bucks, infelizmente os Bucks eram aquela equipa que não cometia. Lembra-me assim de cabeça do segundo jogo contra os Panthers, aquele terceiro período horrível da equipa de Carolina. Os Raiders também, que o Darren Waller deu ali cabo do Lavonte David. Até os próprios Chargers, que ali o Justin Herbert parecia o Peyton Manning, parecia ali. Foi um jogo também muito, muito apertado, em que pronto, a primeira equipa que errou perdeu, e até diria até nos playoffs contra os Saints também, os fumbles do Cook e também os Packers, digamos assim. Não, acho sim, que sim. Diz, desculpa. Não, ia concordar contigo, acho que é verdade isso que estavas a dizer, mas acho que lá está, é difícil de encontrar aqui uma das unidades como a protagonista, não é? Exato. Porque, pronto, antigamente, lá está, a nossa defesa era principalmente a secundária, era um passador.
E depois no ataque o Jameis Winston era, pá, para mim é um jogador com um braço incrível, mas é capaz de, digamos, meter a bola no buraco da agulha num lance e num lance a seguir meter a bola diretamente das mãos do Luke Kuechly, digamos assim. E não havia essa harmonia que, pronto, que este ano houve, digamos assim. Os dois lados da bola tiveram boas performances. Sim, tu às vezes não precisas de um quarterback que te lance 40 ou 50 touchdowns, tu podes ter um quarterback que te lança 30, desde que não lance também 30 interseções, que era o problema com o Jameis Winston, não era? Exatamente. E por acaso diz. Não, força. Desculpa, diz. Não, era só para dizer que tinham, pronto, inventei, digamos aqui, uma teoria antes desta época começar, da época passada de começar, que era o Tom Brady para jogar nos Bucks precisa de mais cabeça e menos braço. E acho que foi o que ele fez. Olha, é uma boa visão, sem dúvida. E agora, em jeito de provocação, quantas interseções tu achas que o Jameis Winston vai ter para o ano com os Saints? Achas que vai conseguir bater o recorde de 30 e poucas com os Bucks ou não? Bater aquele recorde acho que não será fácil, mas pelo menos mais de 20. Mais de 20 achas que vai acontecer? Mais de 20 eu penso que vai acontecer. Mas atenção, eu acho que ele é um jogador com muito talento, só que ele não sabe quando é que deve parar, digamos assim, ele não sabe quando é que deve parar. Lança, ele pensa que é capaz de fazer todos os lançamentos, mas acho que não consegue, apesar de ter muito talento. Sim, porque isto ter ali o módulo travão. Isto é um jogo tanto físico como mental, não é? E nós sabemos disso, sim. Por isso, se não, a parte mental também não tiver trabalhada e aguçada, não serve de pouco, vá. Mas pronto, olha, agora que estamos a chegar aqui ao último quarto aqui da nossa conversa, tenho um desafio para ti. Então é assim, eu vou-te perguntar se tu achas que os Tampa Bay Buccaneers vão ter mais ou menos do que 11.5 vitórias na fase regular. Vão ter mais. Okay. Pelo menos 12. 12 a 13 vitórias, creio. Ok. E achas que vão aos playoffs, certo? Vão aos playoffs. Certeza. E nos playoffs, se tivesses que dizer onde é que é a fase que eles poderão parar, é onde? Ou achas que eles vão mesmo Super Bowl, estão Super Bowl bound? Como é que faz isso? Bom, eu digo que o meu coração diz que só acabamos no Super Bowl. Mas agora tentando ser mais racional, Super Bowl. Super Bowl. A racionalidade e a emoção a levar até o Super Bowl. Mas quem é que tu achas que podem ser os verdadeiros adversários dos Buccaneers numa fase a eliminar? Quem é que tu achas que são aquelas equipas que podem de alguma forma ameaçar aqui o revalidar do título de campeões? Há muitas equipas, não é fácil. Eu diria da NFC. Nós sabemos, por exemplo, na NFC tu tens os Rams que têm uma super equipa, não é? Não sei se era a equipa que estavas a pensar. Não, por acaso estava a pensar Rams, Packers e talvez Saints, não sei. Mas os Packers com o Rodgers, não é? Sem o Rodgers, não. Packers com o Rodgers, exatamente. Packers sem o Rodgers terminam para aí com 7 ou 8 vitórias. Com o Rodgers, é um adversário temível. Olha, e os Cowboys? Achas que os Cowboys podem ser a minha equipa que ameaça ou ainda não é? Eu gostava de ver primeiro uns jogos dos Cowboys em primeiro lugar, porque eles todos os anos digamos que é a equipa que é este ano é que vamos ganhar, este ano vamos limpar tudo. O ano passado também tiveram um pouco de azar. O Dak Prescott lesiona-se, a defesa, pelo menos na primeira parte da época, foi um autêntico passador, a secondary, e eu creio que este ano acho que playoffs, vou colocar os Cowboys nos playoffs. Ok. Apesar de ser um risco. É sempre, que os Cowboys nós nunca sabemos. Eu também estou a dizer isto porque eu também estou um bocado buy-in nos Cowboys para este ano, já o disse, mas é sempre uma incógnita, é verdade. Exato. É o esperar para ver. Tal e qual. Olha, e aqui uma última questão. Nós sabemos, porque o Brady já o anunciou publicamente, que está a chegar ao fim, não é? Está a chegar ao fim uma das carreiras desportivas mais icónicas na história de qualquer desporto. Eu pessoalmente acho que só
a comparar, eu diria que só com o Michael Jordan, talvez com o Cristiano Ronaldo, com aquilo que ele tem feito em termos de durabilidade, quem sabe o LeBron James, que também tem feito aqui um trabalho fantástico também prolongar a sua carreira, mas está a chegar ao fim. E agora pergunto-te à tua razão e à tua emoção, se tu achas que esta vai ser a última época do Brady ou se achas que ainda vamos ter aqui mais... ou depende do que vai acontecer, o que é que tu vês aqui um bocadinho? Ele não, o velhote não está a ficar mesmo para novo, mas acho que é difícil. Ele já demonstrou vontade de continuar até os 45 anos, não é? Acho que vai tudo depender como esta época correr. Acho que, sinceramente, não sei mesmo. Mas apostaria que, imaginamos, se os Bucks ganhassem outro Super Bowl, acho que acabava a carreira por aqui. Ok. Achas que se vier mais um Super Bowl, chega e acabou, não é? Eu acho que já é mais do que suficiente para se cimentar como pelo menos o melhor quarterback de sempre da NFL. Isso já não é, digamos assim. Yeah. Então, e olha, Amor, só para dizer. Força. Diz. Era só para dizer uma coisa. O ano passado fiz uma aposta com o Paulo Pereira e com o Teles, né? Os Packers e os Vikings iam sucumbir aos pés dos Saints. Este ano vou fazer um aviso à navegação dos Patriots. Ok. Week 4, os Bucks vão vencer por mais de 2 touchdowns de diferença. Por mais não, 2 touchdowns de diferença. Está aqui. Ok. Ouviram primeiro aqui. Está gravado. Está gravado. É engraçado, porque eu ia-te fazer agora mesmo uma pergunta que podia ir para aí. Não na semana 4, mas eu ia-te lançar o desafio de... Eu perguntei-te quem é que eram os maiores adversários dos Bucks, né, no lado da NFC, mas vamos imaginar um cenário em que os Bucks vão ao Super Bowl. Quem é que tu achas que eles podem apanhar do outro lado? E já imaginaste um Super Bowl Patriots Buccaneers? O que é que iria na cabeça de um Tom Brady num contexto desses? Isso era o final perfeito. Né? Exatamente, acho que era o Super Bowl favorito de muita gente. Eu gostaria desse Super Bowl, mas gostaria de ver Buccaneers Chiefs parte 2. Primeiro jogo, acho que pronto, a linha ofensiva dos Chiefs estava muito debilitada, mas pronto, não vou tirar o mérito à defesa dos Bucks, fizeram um jogo incrível, mas gostava de ver um jogo mais toe-to-toe, digamos assim. Este jogo aqui que saiu logo fora de mão, os Bucks rapidamente arrumaram a questão e gostava de ver aqui parte 2. Yeah. Vamos ter que aguardar para ver, não é? Porque são duas equipas incríveis, são duas equipas que estão naquilo que tu disseste há pouco, que é janela de Super Bowl, e sem sombra de dúvidas que vão andar lá em cima no final da conversa, não é? Mas pronto, olha... Só para acabar, só mais um... era só para dizer que... Já agora agradeço-te o ano passado a menção rosa que fizeste do Super Bowl. É um bocado esquisito, é estranho ouvir o meu nome na televisão. Mas digamos que no ano passado, dado ao Covid, não foi possível festejar da maneira que eu queria. Entretanto, o que é que aconteceu? Eu e o Tiago Gameiro fizemos uma videochamada e de repente às tantas da manhã estavam 2 prefeitos desconhecidos e eu estava com o meu bebê a dar-lhe leite. Prefeitos desconhecidos a rirem-se e estarem todos contentes com a vitória dos Bucks. Yeah. Acho que é um momento de partilha que não tão cedo ou nunca mesmo vou esquecer. 2 desconhecidos, meia da noite, todos contentes, já com vestimenta a dormir basicamente, a celebrarem a vitória dos Bucks. Sabes que eu acho que isso é um bocadinho a magia do desporto no geral, não é? Mas do futebol americano. Exato. Ainda para mais estando nós num país onde o futebol americano não é um desporto que tenha o protagonismo que outros desportos têm, é sempre bom quando encontramos pessoas que também têm um bocadinho a mesma paixão que nós. Eu posso dizer que quando eu comecei a estar ligado ao futebol americano em Portugal, isto em 2006, 2007, eu nunca pensei que passado 13, 14 anos ia ter a oportunidade de estar a comentar jogos e de alguma forma a ligar-me a milhares de pessoas que... Na altura, éramos uma mão cheia deles, não é? Hoje em dia, eu sei que há milhares de pessoas que seguem o futebol americano, umas com mais ênfase do que outras que acompanham o ano inteiro, outras que só acompanham ali durante a partir da fase regular, outras que só acompanham playoffs, mas a realidade é que já somos milhares, e acho que a comunidade ainda vai crescer mais, e pelo menos
já existem 3 adeptos dos Bucks, não é? O Tiago, tu e o Santiago. Por isso, vamos ver se a comunidade continua a crescer aqui de adeptos dos Bucks em Portugal. Espero bem que sim. E já agora, um dos culpados também do crescimento desta nova vaga de fãs também é tua, do Pedro e do Nuno. Vocês estão a fazer um trabalho fantástico. Obrigado. Acho que isso obrigado. Não há dúvidas disso, não há dúvidas disso. Obrigado. Olha, e obrigado uma vez mais por teres aceito aqui o desafio. O prazer foi todo meu. Obrigado a todos também que nos acompanham aqui no Tudo sobre Futebol Americano, já sabem. Vamos continuar aqui com os episódios dedicados às equipas agora nestes 32 dias, 32 equipas. E depois em agosto arrancamos com a NFL 11, com o nosso podcast e com as emissões também. Ainda não tenho aqui noção de que episódios, de que jogos é que iremos transmitir durante a fase regular, durante a fase da pre-season, aliás, desculpem. Mas fiquem atentos que mal tenho essa informação, já sabem, também vou partilhar com vocês. Um grande abraço a todos e até ao próximo episódio.